Bem-vindos ao webinar sobre urbanismo, crianças e espaço público. Este webinar insere-se no ciclo de webinars e as crianças, promovido pela Academia do ProChild Collab, um laboratório colaborativo que pretende desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à exclusão social na infância, enquadrada numa abordagem científica transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bem-estar e os direitos das crianças. Em coerência com a missão do ProChild Collab, promover uma mudança social efetiva em Portugal, colocando a criança no centro da investigação e inovação, a Academia ProChild tem como objetivo promover a formação de crianças e famílias, bem como de profissionais e equipas, tendo em vista assegurar o bem-estar e promover o desenvolvimento da criança. Este webinar pretende ser um fórum de reflexão e discussão sobre o urbanismo, as crianças e o espaço público. Para isso, contamos com a presença de especialistas convidados e convidadas de diversas áreas. O webinar é moderado por José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, e tem a participação de Álvaro Domingos, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Cidália Silva, da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, e Paula Miranda, do Ateliê MOB. Passo à apresentação de cada um destes oradores. Na moderação deste webinar temos então José Carlos Mota, professor auxiliar no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais da Universidade de Aveiro. Foi o diretor do mestrado em Planeamento Urbano e Regional e um dos coordenadores da Plataforma Tecnológica de Mobilidade de Bicicleta e Mobilidade. É responsável técnico do projeto YouBike da Universidade de Aveiro. Está envolvida em projetos de planeamento colaborativo e promoção da mobilidade sustentável. Como convidados temos Álvaro Domingos, geógrafo, doutorado em Geografia Humana e professor associado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, nos cursos de mestrado integrado e doutoramento, e investigador no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da FAUP. Entre outras obras, é autor de Paisagens Transgénicas, Volta a Portugal, Território Casa Comum, A Rua da Estrada, Vida no Campo, Políticas Urbanas 1 e 2, Cidade e Democracia. Escreve no Jornal Público. Cidália Silva é professora auxiliar de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho e membro integrado de investigação no Lab 2PT. A sua pesquisa sobre o tempo expande o campo da arquitetura para investigar outras oportunidades de conectar-se significativamente com os lugares de vida contemporâneos. É coordenadora do projeto O Extraordinário do Ordinário, integrado no Laboratório Colaborativo ProChild Collab. Foi editora do The International Journal of the Constructed Environment entre 2015 e 2021 e é atualmente professora visitante na SRH University Heidelberg. Paula Miranda é licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa em 2001. Trabalhou no ateliê de João Luís Carrilho da Graça, tendo participado em diversos projetos entre 2001 e 2015. No ateliê MOB, coordenou em 2016 os projetos de melhoramento do espaço público, desenvolvidos no decurso de processos participativos com as associações de moradores dos bairros Prodac Norte e Sul, e os projetos para a promoção da acessibilidade pedonal em Lisboa Oriental. Em 2017-2018, participou no projeto piloto de mapeamento da herança cultural na Avenida Almirante Reis, STEPS, promovido pelo Conselho da Europa Cidades Interculturais. Desde 2016 é cooperante efetiva da cooperativa Trabalhar com os 99%, CRL, onde se destaca a participação na equipa de apoio à Fundação Carlos de Gulbenkian na recuperação de habitações após o incêndio de Pedrógão Grande e com a equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal da Câmara de Lisboa a elaboração da revisão de boas práticas e o projeto piloto no bairro Padre Cruz para a promoção da segurança da mulher no espaço público. Antes de iniciarmos e de darmos início a este webinar, gostaria de dar ainda algumas indicações sobre o seu funcionamento. Informamos que este webinar será filmado para posterior divulgação no ProChild Collab. Para assegurar a qualidade do som deste webinar, informamos que nesta sessão apenas os oradores e oradoras deverão ter o áudio e vídeo ligados. Ao longo do webinar poderão colocar questões, comentários através do e-mail webinarprochild@gmail.com, que encontram no chat.
Caso o tempo permita, no final do webinar serão então selecionadas algumas questões que devolveremos à mesa para discussão. Este webinar terá uma duração de 1h30, terminando, portanto, pelas 19h30. Nos últimos 15 minutos iremos disponibilizar no chat a declaração de participação para download e um pequeno questionário de avaliação que gostaríamos que preenchessem. Muito obrigada pela vossa participação e interesse. Vamos então dar início a este webinar. Passo a palavra ao moderador, José Carlos Mota. Obrigado, Leonor, pelo convite e obrigado a ProChild, parabéns pelo vosso trabalho. Nesta próxima hora e meia, vamos estar a conversar sobre a cidade, o espaço público e as crianças. E se calhar podemos começar por fazer uma viagem no tempo, e recordo-me da minha infância e de onde eu cresci, em Coimbra, na cidade, no bairro da Solum, nos anos 70, e era um bairro muito, onde essa relação do espaço público era muito interessante, os equipamentos de ensino estavam próximos da residência, a menos de 15 minutos, o que permitia uma grande autonomia nas nossas deslocações. Havia, naturalmente, muitas crianças de idades diferentes que se encontravam nesses logradouros, nesses espaços livres, ao fim da tarde e à noite, e eram espaços muito interessantes, porque eram espaços de convívio, brincadeiras, e tinham uma particularidade diferente da que temos hoje, que não estavam inundados de carros estacionados. E, por outro lado, a cidade, e quem conhece Coimbra, o bairro da Solum, estava no limite do bairro, no limite da cidade. Portanto, os jovens urbanos podiam conviver e brincar com a natureza. 20, 30 anos mais tarde, a geração dos meus filhos já não tem essa sorte. Hoje, os bairros ou as cidades onde eles vivem têm 3 vezes mais carros, mas têm, pelo contrário, 2 vezes menos crianças e jovens até aos 19 anos, comparativamente com a minha geração. E se calhar esta introdução serve para, cumprimentando os meus, deixe-me usar a palavra, convidados, a Álvaro, a Paula e a Cidália, começando pelo Álvaro, eu talvez gostaria de saber como é que era o brincar no espaço público no teu tempo, Álvaro. Como é que era o brincar na rua e que diferenças tens para aquilo que é hoje, a leitura que fazes hoje da cidade contemporânea onde tu vives? O que é que nos podes contar desses tempos? Vamos lá então. Olá a todos e parabéns por esta iniciativa. Eu tenho que responder ao Zé Mota que eu sou do século XIX e, portanto, a minha infância passa-se a algures em Melgaço, onde a vida era outra. Tenho muita dificuldade, inclusivamente, em fazer comparações, porque não é só as tecnologias, os espaços, os valores, o contexto cultural. E eu sou mais daquele tempo do Portugal das aldeias, em que as crianças viviam em ambientes muito distintos, desde o ninho da família, da casa, aos vizinhos, ao adro da igreja, à escola, aos caminhos, aos campos. Os espaços da brincadeira estavam misturados com espaços que hoje se chamariam de trabalho e seriam condenados, não necessariamente, muitas vezes eram ocasiões de intenso convívio e de aprendizagem do mundo e da vida. E não sei que diga disto, as coisas não me pareciam tão codificadas como me parecem hoje. Também não quero dizer que seria um tempo do paraíso, porque não era. A maior parte dos meus coleguitas de escola viviam em ambientes bastante autoritários, em termos de regras e de definição do papel da criança, e a ideia de criança não tinha nada a ver com a ideia de hoje. Eram gente pequena, podia-se-lhe dar um estalo, podia-se-lhe dar 2 beijos, carinho e amor, com certeza, mas completamente diferente. Quer dizer, a entidade criança tem um estatuto sociológico e cultural que está constantemente a mudar, e é muito difícil, se nós sairmos de uma tecla generalista, é muito difícil dizer exatamente do que é que se trata. Eu vejo, por exemplo, que tu chamaste a atenção para a falta que há de miúdos.
que esta situação demográfica criou um ambiente de extrema raridade. A criança tornou-se uma coisa extremamente rara e objeto de atenção de imensa gente e de imensas instituições. E as ideias acerca das ditas crianças oscilam muito entre polos opostos, uns quase que super extra libertários, viria Rousseau novamente e falaria nessa espécie de estado selvagem, no bom sentido, e os outros, ao contrário, hiper regulados. E os dois metem muita impressão, não é? Porque essa vida em que se está a abraçar o mundo devia ser intensa, de conhecimento do que é esse mundo, das suas contradições, e portanto nada de protecionismos a mais e nada também de facilitismos na dita sociedade do risco de que fala o Ulrich Beck. Não é? Que, ultimamente, mais do que o espaço público entendido de forma convencional, na rua, o bairro, etc., fala-se muito no outro, não é? No outro espaço público, na internet, no excesso de exposição que, genericamente, as crianças têm a esse outro mundo, que é cada vez mais o mundo também, não é? E então, como é que eu vou fazer a ponte para te comparar o que é que são as minhas memórias desse tempo? São memórias muito, muito felizes, felizmente. E o que eu sinto hoje quando me aparecem aqui os netos. Ou o que é que eu penso dos filhos. Nós praticávamos com os filhos uma ideologia, uma prática que era do tipo levá-los para todo lado. Portanto, nós íamos, eles iam. Não se nos ocorria pensar que isto não é para eles, ou isto é muito formal, porque, por exemplo, é um concerto, ou isto é muito perigoso, ou não que vai chover. Não era isso. Medíamos-los como nos medíamos a nós. Na sociedade eram essas as nossas bitolas, e sempre que a situação se propiciava, chamávamos a atenção para coisas que se estavam a passar ao lado, porque isso é quase automático, não é? Nós reprovarmos, ou ao contrário, valorizarmos determinadas coisas que vemos. Hoje em dia, quando me aparecem cá os netos, 5-2, a caminho de 3 e de 6, são outras coisas. Eles já vêm com mais aparelhos do que nós ou os nossos filhos. Trazem para casa experiências muito diversas, porque felizmente contactam com mundos e ambientes e sociabilidades distintas, interpelam-nos, são curiosos. Do tema que hoje nos ocupa, em termos de urbanismo e espaço público, eu não gosto muito do tecnicismo destas palavras, mas é do género, olha, vamos passear à praia, ou simplesmente vamos comprar pão ali ao lado, não é? E de repente usamos uma geografia que não é a da proximidade, necessariamente, porque é muito variável, não é? Eu diria que, como geógrafo, temos vivências de escala variável e, portanto, de espacialidade variável e muita dificuldade em circunscrever o discurso, por exemplo, num ambiente de proximidade, como tu falavas, da experiência do solo, porque, por exemplo, eu não tenho a vivência do chamado bairro, uma espécie de microecossistema de um tempo onde a permanência em casa era mais longa, provavelmente, e os papéis, sobretudo os papéis femininos, eram completamente distintos. E agora vejo as crianças fora de casa mais cedo, não é? A saírem para se articularem com a logística dos pais e depois andarem muito tempo em instituições. Muito tempo em? Instituições. Em instituições, sim, sim. Consoante também o seu posicionamento social.
Aqui também há desde comportamentos daquele tipo que a criança tem que estar sempre ocupada, porque vai do inglês para a música e da música para o chinês e do chinês para o não sei quantos. E, portanto, é de facto um ritmo de trabalho avassalador para aquelas criaturas que chegam estafadas a casa. E há muitas situações, porque infelizmente estamos num país onde a média dos salários é muito baixa, onde as condições onde a própria relação salarial é muito precária, e portanto o que há mais é pais que se queixam de jornadas de trabalho extremamente longas e de déficit de apoio, nomeadamente público, porque os negócios com as crianças estão para a hora da morte. E claramente esta percepção dos agentes económicos de que a criança é uma raridade e que deve ter acesso a tudo, expandiu tudo o que é mercantilizado para crianças, não é? Desde a roupa aos sapatos, aos gadgets, aos brinquedos, até aos serviços, ao pagamento dos serviços para aprender isto ou para fazer aquilo. E, portanto, vejo uma sociedade demasiado partida, demasiado fragmentada, entre crianças super ocupadas e às vezes, não sendo especialista da questão, sentindo-as violentadas por esse calendário de ocupações sucessivas e ao mesmo tempo, e não sei estatisticamente quanto é que isto vale, e ao mesmo tempo crianças que andam um bocado ao sabor das conjunturas, mas em situações em que elas não conseguem estabilizar o seu grupo de amigos, não conseguem estabilizar uma rotina de brincadeira, não conseguem assegurar que se um amiguinho as convida para uma festa de aniversário no sábado seguinte, se eles podem ir, se há quem os leve. E, portanto, não tenho uma grande teoria geral para meter este tema numa única equação, porque me parece que o que mais abunda é esta polarização, esta diferença, esta segmentação da sociedade, chegando a ser perigoso nós falarmos em prototipagens, porque muita gente não se vai rever nessa prototipagem e não vai perceber muito bem do que é que estamos a falar. A última conversa que eu tive com uma aluna que está de doutoramento, que está fazendo um doutoramento num destes bairros estigmatizados, via a ansiedade dos pais, neste caso das mães, sobretudo, à espera que a criança saísse da escola para levar para casa e comentando, ele aqui não fica. Porque aqui é a escola do pequeno crime ou do pequeno tráfico, ou daqueles valores de sociabilidade que se reproduzem em ambientes de carência e de fragilidade social. E portanto, a tendência vai comigo. O que é que vai fazer para casa? Não sei, provavelmente vai para um ecrã, não é? Mas quando se pergunta então o que é que se podia fazer, tinha que haver na proximidade, e para mim esta proximidade é mais cultural do que física. Tinha que haver nesta proximidade qualquer coisa que desse alguma resposta, que desse respostas alternativas a este ciclo vicioso. Álvaro, então se calhar esta é uma excelente introdução, esta é uma belíssima viagem, obrigado Álvaro. Cidália, um bocadinho, o Álvaro falou um bocadinho do drama que hoje sentimos, mas também queria começar por fazer um bocadinho uma viagem no tempo, ao teu espaço de brincar. Qual é que era o teu espaço, quão diferente era o do que o Álvaro retratou e sobretudo esta questão da autonomia que hoje tão lamentamos, não é? O Francesco Antonucci fala da perda da autonomia das crianças e diz que nós e os italianos, estranhamente do sul da Europa, somos onde as crianças têm menos autonomia, portanto, sobretudo na deslocação para a escola. Fala-nos um bocadinho dessa tua viagem. Obrigada. Bom, gostava de começar por agradecer, em primeiro lugar, esta oportunidade e também por cumprimentar os meus colegas de mesa, de espaço virtual, não sei, deste momento no tempo em que estamos aqui juntos a refletir sobre um tema tão importante. Eu diria que a minha infância foi um misto de século XIX com a Rua da Estrada.
porque eu sou uma menina do campo, nasci numa aldeia a 5 km de Alcobaça, a Estrada Nacional 8 era o grande ponto de referência para a nossa casa. O meu pai dizia sempre aos nossos amigos que vinham de fora, de outros lugares, olhem para o conta quilómetros em frente ao Mosteiro de Alcobaça e 5 quilómetros depois estarão no cruzamento para a nossa casa. E, portanto, um excelente indicador, não é? De uma excelente referência, de uma esquina a outra esquina. E digamos que eu brinquei muito nos campos, portanto, tenho esta memória dentro de mim. Portanto, eu nasci em 1973, costuma-se dizer que as senhoras não devem dizer a idade, mas para contextualizar. Portanto, tenho essa infância que viveu muito a terra, não é? Muito a terra naquele sentido, também não vou dizer, há uma parte romântica que me foi bastante útil quando cheguei ao Val do Ave e quando comecei a trabalhar no Difuso do Val do Ave, que foi voltar a um lugar e reconhecer muitas dinâmicas, que sendo uma paisagem muito distinta, eu conseguia reconhecer muitas coisas e muito conhecimento que eu já tinha de infância, só que não tinha a linguagem disciplinar para o nomear. Portanto, quando eu ouvia o professor Nuno Portas ou o Álvaro falarem no mestrado em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano, que foi quando eu conheci o Álvaro, e com ele aprendi tanto, e quando ouvia o Nuno Portas falar de incerteza, já conhecia a questão da incerteza, da transversalidade de escalas, tudo isso eu já sabia, não do ponto de vista, não a partir daquilo que me tinha sido ensinado na escola de arquitetura, porque entrar numa escola de arquitetura para uma menina que vem do campo é uma espécie de submersão e de aniquilação total daquilo do ser e do conhecimento que nós temos acumulado dentro de nós, ou pelo menos para mim foi esse tipo de experiência, uma espécie de esvaziar o que está lá dentro para colocar um novo conhecimento. Portanto, quando eu recomecei no Val do Ave em 2001, foi aí que eu percebi que toda a história fez sentido na minha vida e aquilo que eu sabia de criança passou a fazer sentido. E é por isso que eu digo que sempre estou muito grata a este território, porque me permitiu fazer esse fechar de ciclo, não é? E também me permite hoje em dia reconhecer a importância, através da minha própria experiência, a importância que cada criança tem dentro de si, do conhecimento, não é? Que cada criança tem dentro de si, que elas não são espaços vazios para os adultos preencherem à sua bela maneira. E, portanto, por um lado, eu tenho essa experiência do campo, da terra, não é? Essa experiência muito tectónica, da terra e da água, e de mexer na terra e na água. Por outro lado, tenho a experiência da menina que andava na Estrada Nacional número 8 com os seus colegas, e, portanto, que era autónoma a caminhar numa estrada, que passava por campos, passava por matas, não tinha casas, e não estou a dizer que de vez em quando os meus pais não me fossem buscar de carro, ou algum vizinho, mas o carro, não me recordo do carro ser parte da nossa rotina, e, portanto, nós caminhávamos uma distância longa com os nossos amigos, os nossos vizinhos, e tínhamos esse espaço de liberdade. Isso começou a acontecer a partir do momento em que fui para a escola primária, com 6 anos. E, portanto, aí eu acho que depois em Alcobaça, depois da escola primária vou para Alcobaça, uma vila, para mim ainda é uma vila, apesar de ser já uma cidade há muito tempo, mas eu não consigo refazer dentro da minha cabeça essa imagem de vila, com aquela presença incrível do Mosteiro de Alcobaça, não é? E aí também tinha esse espaço de liberdade. A seguir vou estudar, porque não abre o curso de artes, a área é em Alcobaça, e vou estudar para a Benedita, para um outro contexto sociocultural, e também aí tinha o meu espaço de liberdade, e, portanto, de encontros, de não ter uma vida que era completamente controlada pelos adultos. E que vários autores reconhecem, incluindo, quer dizer, sendo um deles, de facto, o Tonucci, o quão importante é esse espaço de liberdade para a criança e para o crescimento e para o desenvolvimento da criança, sem estar sempre controlado por um adulto, seja esse adulto o pai, a mãe, o avô, ou o professor, ou o auxiliar,
da ação educativa na escola. Portanto, digamos que essa parte da minha memória, que faz esta relação agora com esta experiência incrível que estou a ter a oportunidade de viver e fazer parte aqui no ProChild Collab, no qual trabalhamos no território de Pevidém, um território alargado, que engloba as 5 freguesias do agrupamento de escolas de Pevidém e, portanto, que é este território difuso, é onde eu prefiro não usar os adjetivos comuns, prefiro dizer que onde um campo de batatas ou um campo de milho está ao lado de uma grande multinacional e ao lado de uma escola e tudo convive ali, ou está também ao lado de um espaço de uma wasteland, usando o termo em inglês, mas traduzindo para português, talvez a tradução que eu mais gosto é uma terra devoluta, que foi deixada em pousio, que alguém deixou de cultivar, mas que tem o potencial para ser apropriado pelas crianças, pelos adultos. E neste bairro nós estamos a trabalhar agora mais especificamente, mesmo no âmbito de um projeto do Palácio da Imaginação, que foi um concurso que fizemos com a Fraterna, com o IPSS, que trabalha neste bairro, de facto é o programa Bairros Saudáveis, e este bairro de Embolador é um bairro social construído nos anos 80, abandonado desde aí, portanto pertence do Iru, completamente com graves carências, totais carências, não é graves, é carências totais ao nível da qualidade mínima de condições de habitabilidade, mas neste bairro há um espaço, essa tal terra devoluta, não é? Que é uma terra que as crianças atravessam e que os adultos também, no qual os adultos também convivem, seja no tanco, seja a jogar a petanca, ou seja, como espaço de percorrer para chegarem mais depressa à escola primária, onde andam no centro da freguesia de Condar. E, portanto, digamos que há aqui muitas diferenças, mas ao mesmo tempo acho que consigo encontrar algumas proximidades para questionar o que é que falamos quando falamos de espaço público. Eu estava a pensar, quando o Álvaro disse, de facto, já não falamos do espaço público da praça, do parque, do jardim, se calhar nós já não falamos desse espaço público, mas há muitas pessoas que ainda só reconhecem esse espaço como sendo um espaço público, sendo que também incluem o espaço da internet, mas ainda há um espaço outro, que é todo este espaço, quando nós olhamos para o Val do Ave e olhamos para o Concelho de Guimarães e vemos que o centro da cidade, património da Unesco, é 1% da área territorial daquele concelho, não é? E este 1%, por ser património da Unesco, leva todos os recursos para a sua manutenção. E todo o outro território onde as restantes pessoas vivem, onde é que está o investimento nesse território? Onde é que as crianças caminham e brincam nesse território? Que tipo de espaço público temos a capacidade de imaginar neste território? Onde temos a Rua da Estrada, citando o livro do Álvaro, mas não sendo a Rua da Estrada suficiente, provavelmente nem o sistema que melhor serve este tipo de proximidades e de movimentos entre casa, escola, porque há um outro tipo de espaços, que são estes espaços intersticiais dos campos agrícolas, de uma rede de capilaridades rurais, de matas, que teriam outra potencialidade, se calhar se nós estivéssemos noutra cultura. Eu aqui Cidélia, então, agradecendo, só para fazer aqui um enquadramento inicial, obrigado, Cidélia. Eu acho que essa relação entre aquilo que é o teu espaço de vivência e de nascimento, de crescimento em Alcobaça, com a relação do difuso do Val do Ave é muito interessante e mostra-nos o quão as realidades, apesar de tudo, permanecem com algum grau de intemporalidade, não é? De formas diferentes, em geografias diferentes. Paula, o teu crescimento também foi neste ambiência
de natureza mais próxima do campo ou foi diferente? Sim, também foi, se bem que eu nunca fui muito de campo. Ou seja, eu sou de Porto Alegre, que é uma cidade de província, com a serra à volta, mas sempre me mantive, cresci principalmente no centro da cidade. E é, de certa forma, é a minha referência quando se fala na cidade dos 15 minutos, por exemplo, é muito aquilo que me lembro, porque realmente eu começo a ir sozinha para a escola aos 18 anos, mais ou menos, porque teve que ser, e tinha que atravessar a cidade, mas o atravessar a cidade era meia hora, portanto descia um jardim e subia outro, desde que tivesse cuidado a atravessar a rua. Lembro-me que mesmo a minha mãe tinha um pouco a mesma lógica quando o Álvaro Domingos era, pronto, eu ia para onde tinha que ir e tinha que estar nos contextos em que tinha que estar, mas ainda assim muitos dos contextos permitiam uma certa liberdade, uma certa flexibilidade, e quando chegou esse momento em que ela não podia levar à escola, lembro-me perfeitamente dessa conversa. E que fui eu que lhe disse, mas qual é o problema, o que é que estás preocupado? Eu consigo ir. E essa noção de autonomia e aquilo que descobri, quando percebi que realmente, pronto, a primeira vez, claro que fui com muito medo e com cuidado, a segunda vez comecei a esticar, até que pronto, começou a chegar àquela fase em que, como não tínhamos telemóveis, já começava a haver aquele problema de chegar a casa e então onde é que andaste este tempo todo, não é? Mas esse tempo todo era o tempo de brincar, de descobrir, de uma vez ir por um caminho, outra vez ir por outro, ir fazer outras coisas que eu me apercebi, por exemplo, uma amiga que a primeira vez que andou sozinha na rua foi precisamente quando foi visitar a Porto Alegre, porque ela era da Almada e estava completamente fora de questão os pais terem essa possibilidade, não é? Portanto, teriam que arranjar sempre outras alternativas. Há uma das coisas que tem, por um lado, há essa questão da distância, claro que há muito menos trânsito por aí fora, mas depois também havia uma outra questão, que é, falava Jane Jacobs, os olhos na rua, não é? Porque eu podia achar que estava sozinha, mas na verdade estava sempre alguém a ver, e enquanto à medida que fui crescendo, isso foi se tornando mais notório, porque eu chegava a casa e a minha mãe já sabia se eu tivesse algum namorado novo, se eu tivesse ido. Estava tudo controlado. Eu, entretanto, mudei de casa para uma zona também mais ou menos um quarto de hora da minha escola, da escola onde estava na altura, só que já era um percurso completamente diferente. Portanto, eu, em vez de atravessar o centro da cidade, era uma zona, lá está, mais externa, que é um bairro periférico. E então, aí já tinha 16 anos, eu e uma amiga, que fomos morar ao mesmo tempo, queremos uma moto, porque lá está, porque já era um percurso, o caminho é muito desconfortável, à noite ou ao fim do dia, quando saíamos da escola às 6 da tarde, por aí já até tínhamos medo de ir por ali, e portanto a partir daí já comecei a andar de moto e depois, mas de qualquer das formas houve muito é uma coisa que nos, porque me apercebi que ficou de referência para muita gente. E que se tornou também até muito evidente agora na pandemia. Portanto, eu venho para Lisboa estudar na faculdade e exatamente como não sou assim também muito fã de tantos olhos na rua, preferi ficar por cá. Mas um dia falava com uma amiga e as duas tínhamos feito mais ou menos a mesma coisa, que ainda conseguimos, que é ter uma casa no centro, precisamente como ela me dizia, o truque é pôr Lisboa do tamanho de Porto Alegre. Portanto, se as nossas distâncias entre as escolas, o trabalho, o dia-a-dia for mais ou menos à mesma escala, isto funciona. E realmente nós funcionamos muito assim, no bairro das Colónias, que é um bairro, lá está, em que também há olhos na rua, em que eu também não tenho grandes problemas em deixar os miúdos começarem a ir para a escola. A dada altura estava a preencher um inquérito feito pela equipa das acessibilidades e num deles, o mais velho já tinha que ir para uma escola um bocadinho mais longe e eu estava a responder ao inquérito e eu ainda não o deixava ir sozinho. Um deles, quando estava na primária, nem sequer tinha que atravessar a rua e começou logo a ir. Mas depois comecei a pensar, porque é que eu vou levar? Porque todas as opções que me davam no inquérito não era por nenhuma delas. E a dada altura percebo-me, a dada altura passa também da escola pública, está 2 anos num colégio, e havia também aquela situação eu seria a única mãe que não ia levar o miúdo à escola, não é? Portanto, também há essa pressão, que no caso da escola pública não se colocava, havia mais meninos
que vão, já estão a começar a ir também, 3º, 4º ano, já começam a ir para a escola sozinhos, mas lá está, é um bairro que tem umas características muito próximas dessa cidade pequenina, não é? E onde, lá está, durante a pandemia isso foi muito, muito nítido, porque se por um lado muitos dos meus amigos, todos os que tiveram hipóteses e que tinham crianças, voltaram para Porto Alegre durante as partes dos confinamentos, precisamente para as crianças terem mais espaço, terem casas com quintais, terem sítio para onde fugir, nós no bairro das Colónias insistimos num projeto que vinhamos já a desenvolver desde 2015, 2016 e que talvez avance agora, para a Praça das Novas Nações, que foi um projeto muito discutido com as crianças. E o que dizíamos era precisamente isto: nesta zona há muito poucos espaços para brincar, portanto a dada altura o conseguir estar com as crianças naquele tal raio dos 15 minutos que a certa altura fomos obrigados, significava andar no passeio para cima e para baixo e para baixo e para cima, havia pouco mais para fazer. Felizmente na minha rua mesmo, aí há uns tempinhos houve umas obras em que foi retirada uma zona de estacionamento, é um beco que faz umas escadinhas, e então essas escadinhas é que foram a salvação, porque basicamente, mas lá está, entrando naqueles extremos, se por um lado há pais completamente diferentes e posturas muito diferentes da liberdade que as crianças devem ter e da responsabilidade que lhes deve ser imputada, por outro lado também há, lá está, todas as tecnologias por aí fora. Portanto, se quando eu era pequena era isso, eu tinha a minha mãe ou tinha os outros pais a gritar à janela, está na hora de vir para casa, nessa altura fui eu a dizer: está na hora de irem para a rua, já chega. Começa a inverter, não é? E às vezes quase que tinha que os obrigar, mas realmente aquelas escadas serviam de escorrega, serviam para jogar um bocadinho à bola, serviam para arejar, era um bocadinho a escapatória que se foi arranjando. Eu acho que também essa postura, a forma como também nós vamos encarando, a dada altura, a propósito dessa praça, estava a falar com um jornalista e me perguntava: mas quando vieram para aqui morar não pensou nisso? E eu quando pensei em ter filhos, eu não sabia o que era ter filhos. Na prática nós temos as nossas referências, mas as crianças também são todas muito diferentes, não é? E eu, há pouco aqui entre nós comentava que estive quase para comprar uma trela, porque, por exemplo, um dos meus filhos dizia que era uma coisa completamente louca. O primeiro, o segundo já foi um bocadinho mais calmo. Mas a forma como as crianças têm as nossas referências, a forma como eu reajo, a forma como o meu marido reage às tropelias que as crianças fazem, são diferentes. Porque eu acho sempre que é bom avançarem mais, mas eu tive ainda assim uma infância mais contida. O meu marido fez muito mais disparates, vê logo o que é que as crianças podem ir fazer a seguir com base nas suas próprias referências. Portanto, nós, por um lado, há essas experiências, por outro lado, também penso que tem muito a ver com o próprio espaço físico e com o espaço que é disponibilizado, que tem acesso. Nós falávamos, por exemplo, quando se fez o trabalho nas Terras da Costa e as possibilidades de realojamento. As Terras da Costa é um espaço, aos nossos olhos, absolutamente desqualificado, é lama, não tem, mas tem uma coisa que é a segurança. E, portanto, quando se pensava no realojamento, havia uma questão que é, como é um espaço muito contido e muito isolado, estão ali as crianças todas do bairro e basta haver um adulto ou outro para conseguir controlar uma série de crianças dos outros que estão a trabalhar, das outras pessoas que não vão chegar mais tarde. E, portanto, aquilo que aos nossos olhos, lá está, é absolutamente desqualificado, e é, na prática, tem muito mais utilidade para as crianças do que, por exemplo, nós estamos agora começar a fazer um bocadinho isto, também um mapeamento no bairro Padre Cruz, com adolescentes e apercebemos que o bairro Padre Cruz, pelo contrário, tem os espaços exteriores enormes, muito verdinho, uma relva impecavelmente tratada, não é aquele bairro social cimentado como temos aqui em Marvila.
No entanto, eles dizem-nos onde é que estão e lá está, andam de instituição em instituição, vão da escola para o futebol, para a Associação do Futebol de Rua, que era onde a gente esteve a falar com eles, e pouco mais. Quase não indicavam espaços exteriores de uso, porque realmente nós vemos que são espaços que são para ver, não são para estar. Não há uma sombra para fazer um piquenique, não há... Dá-me muita sensação, comparando estes diferentes espaços, que realmente também a forma, lá está, por um lado há questões culturais, mas também a forma como os espaços públicos são mais ou menos apelativos, mais ou menos confortáveis, e o confortável lá está, é o que é que dão para fazer, o que é que se faz ali, se é um nada, se calhar não se usa, não é? Não tem grande potencial, ou então pode também ter outra coisa, que também estamos a começar agora um projeto de um parque infantil inclusivo na zona de Caixo de Sodré, mesmo muito próxima de um sítio onde passam carros, passam relativamente devagar, mas passam autocarros, passam carros. E a dada altura estávamos, lá está, não queríamos fazer aquela cercazinha, ficarem ali, parece ficam ali contidos, mas ao mesmo tempo tinha que haver ali uma questão de segurança. E aquilo que temos estado sempre a pensar é sempre no registro de como é que as crianças conseguem, como é que se consegue que os pais não tenham que estar constantemente aos gritos. A minha principal preocupação no desenvolvimento dos projetos basicamente é esse, é não estarem presas, mas também não ser aquela situação de estar constantemente, não vais para aí, não faças isto, não sei o quê, porque eles também têm que experimentar e isso também é bom. E como é que a gente consegue dar essas indicações de eles também não percebem algo, não é? Mas dentro daqueles limites do perigo, não é? Portanto, conseguirem também ir testando os limites do perigo e conseguirmos não estar constantemente em sobressalto, não é? Porque nós também não precisamos de estar ali de plantão, lá está aquele parque infantil em que fica com a cadeirinha, com as mães sentadas a olhar para a criancinha e a criancinha sempre a fazer o mesmo, como dizia o meu filho, eu tive um bocadinho a falar com ele a certa altura, ele viu que eu estava a agendar este webinar. E ele, a certa altura, dizia, mas a gente quer mais parques infantis, mas não precisam ter os escorregas sempre direitos, são todos iguais. Paulo, eu acho que essa é uma boa nota para, porque no fundo é um bocadinho agora desta viagem no tempo, e obrigado, Paula, também pelo testemunho. Álvaro, no fundo estamos aqui um bocadinho numa viagem no tempo e no tempo presente também, nas profundas contradições daquilo que tens tão bem descrito entre modelos urbanos mais caóticos, vidas mais caóticas, espaço público que não respondem àquilo que são as necessidades, e aquilo que sempre nós, como urbanistas, planeadores, é que modelos alternativos e que formas diferentes de organizar a cidade podemos, para que estes espaços públicos sejam menos hostis para a vida autónoma das crianças, mas por outro lado também sejam espaços que permitam que estas relações de proximidade, de ludicidade, possam ser mais aprofundadas, não é? E naturalmente não há respostas fáceis para o que fazer, mas a partir do olhar que tens vindo a produzir nas várias geografias urbanas, como é que podemos repensar esta cidade que temos para que seja uma cidade mais amiga da vida autónoma das crianças e dos jovens, não é? Que pistas nos podes deixar para reflexão? Tu usaste uma palavra que para mim é cada vez mais um enigma, que é a ideia de proximidade, porque é quase um qualificativo que faz parte do ADN urbano. Todos nós, espontaneamente, sem pensar muito, achamos que a cidade, e não a urbanização, que é uma coisa completamente diferente, que é qualquer coisa que é aglomerado, diverso e próximo. E assim foi durante séculos ou milénios, dentro de uma muralha, não é? Também onde viviam sociedades extremamente estratificadas, e portanto todos os espaços estavam marcados onde é que podia ir quem, não é? Portanto, de alguma forma
eram formas de regulação social muito diretas. Com o desenvolvimento da urbanística a partir do século XIX, houve muitas tentativas de reproduzir essa proximidade, criando a unidade de vizinhança. Agora, nós raramente nos lembramos que a associação entre racionalidades baseadas na forma, na geometria, e racionalidades baseadas no que é a sociedade e a sua diversidade e contradição, raramente se faz essa relação, não é? Nós pensamos que o próximo interage muito e que o distante é ao contrário. Ainda associamos ideias de espaço e de tempo muito convencionais e muitas vezes não nos damos conta que nós vivemos em espaços-tempos extremamente distorcidos e muito diversos, consoante a condição social, a hora do dia. Ora andamos em modo zapping, ora andamos açapados num espaço de 6 metros quadrados. E, portanto, a condição urbana, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sociológico, é de uma diversidade enorme. E, portanto, os tempos não estão para codificar coisas, como sei lá, nos tempos áureos do modernismo, em que a funcionalidade, fosse qual fosse, normalmente era um raciocínio técnico que a justificava, a racionalidade, o zonamento, a especialização, etc. Foi isso que criou o parque infantil, não é? O parque infantil estandardizou-se e normalizou-se, globalizou-se, exatamente pensando num determinado modelo. Eu acho que hoje, então, pelo contrário, estamos na época do experimentalismo. Se a condição urbana é diversa, diversas serão as vivências, as visões do mundo, os padrões e as práticas de educação e, portanto, as espacialidades. E acho que isso falta, não é? O léxico urbanístico é muito pobre e usa conceitos completamente burros, como, por exemplo, espaço verde. Espaço verde, espaço amarelo, espaço castanho. Que é uma forma de, acoberto de uma linguagem genérica e técnica, nada dizer acerca de um conceito que outros chamam a produção de ambiências. Ambiências, não é? Espaços de silêncio, espaços de ruído, espaços escondidos, espaços muito expostos, espaços abertos, confinados, não é? A Paula há bocado falava no beco, nas escadas, que é uma espacialidade que às vezes precisamos, ou ao contrário, precisamos de espaço aberto, de sensação de infinitude, de apanhar ar. E eu creio que não é assim tão difícil, exatamente porque nesta metamorfose da cidade para o urbano, as morfologias urbanas são as mais diversas. Nós vamos desde espaços ultra tipificados, na sua forma, uso, como é uma autoestrada, até àquilo que a Cidália há bocado falava, da terra de ninguém, daquilo que não está codificado. Habitualmente, os instrumentos de planeamento urbanístico são demasiado rígidos. Eu não tenho, por exemplo, formas de planear coisas provisórias. Normalmente fazem-se coisas definitivas. Vai-se fazer aquilo que hoje em dia é quase obrigatório em todo lado. Um passadiço, uma pista ciclável, um não sei o quê. Está tudo demasiado codificado e faltam-nos instrumentos para pensar aquilo que num determinado momento, numa determinada ocasião, se pode fazer, se pode negociar. Lembro-me, por exemplo, que depois da crise imobiliária havia imensos loteamentos encravados, que nunca saíram do chão, não é? As obras nunca saíram do chão. De repente aquilo cai num estatuto jurídico que continua a ser privado, mas tem um projeto que permite construir não sei o quê. O que se lhe faz?
Uns põem-lhe uma cerca e não podes lá entrar. Outros, pelo contrário, noutros, pelo contrário, cresce o mato. Nos outros, desenham-se caminhos de pessoas que fazem diagonais para cortar distâncias. Mas eu gostava que houvesse um instrumento legal que tratasse de coisas provisórias. Por exemplo, o que é que se pode fazer debaixo de um viaduto? Ainda por cima não chove. E há-os aos montes. Outro dia vi um parque desportivo em Gondomar e perguntava lá ao senhor responsável pela obra e dizia-lhe assim, mas então, isto é uma obra legal? E ele dizia, eu não sei, mas deve ser. Deve ser porque esta obra da Câmara. Porque é esquisito, porque eu não perco um viaduto quando vejo no horizonte e vou sempre lá ver o que é que se passa. Porque são uma espécie de espaços laboratórios, não é? Porque não foram pensados de uma maneira, a lei diz que todos os quilómetros até à estratosfera e dali até ao centro da Terra, pelos vistos, são públicos, não se pode fazer nada, são do Ministério das Obras Públicas, mas as formas de apropriação desses espaços são mais que muitas. E então, era bom aprender com isto, não é? Com este conjunto de oportunidades que existem e que formas minimamente legais, sem serem muito legais, podem ser alegais, se podem desmultiplicar essas possibilidades de criar áreas de respiração. E logo se vê como é que as diferentes atitudes, as diferentes posições sociais, que leitura é que fazem desses espaços? Porque nós estamos habituados a um excesso de normatividade. Isto é para isto, isto é para isto, isto é para aquilo, não é? Como estamos numa sociedade muito securitária, é natural que apareçam avisos e sinalética em todo o lado. No tal parque infantil, por exemplo, desde o número dos bombeiros, até não sei o quê, até não faça isto, evite aquilo, proibido isto, não sei o que mais. Parece que temos que ter um livro de instruções para dar um passo, que seja. E então, isto é um bocado contraditório com uma questão política essencial numa sociedade minimamente saudável, que é ter qual é a dose mínima do sentido do comum que permite que alguém, independentemente da sua posição social, confie suficientemente no outro. Que é para que nenhum pai veja num adulto desconhecido um pedófilo a olhar para o seu filho e coisas do género. Ou olhe para um automóvel e pense que é uma máquina de atropelar. Penso isto, sinceramente, desta sociedade e noto mesmo em espaços onde, sei lá, aqui no Parque da Cidade, no Porto, são 100 hectares, apesar de tudo, não é? E como é que em 100 hectares, onde há tanta corrente de ar e tantas árvores e tantas possibilidades, há tanta normatividade? E, portanto, repetindo invariavelmente isso e depois levando-nos a nós a estarmos a trocar impressões e opiniões e conselhos e experiências sobre coisas que no mundo real nos aparecem contraditórias. Isto é, ao mesmo tempo as pessoas querem isto e aquilo. Querem, teoricamente, essa tal autonomia, esses tais espaços de liberdade, e se for preciso, no minuto seguinte, estão a cerceá-los, estão a dizer, ai não vais, porque é proibido, que é proibido, não se pode fazer porque é proibido. Álvaro, eu acho que esta é uma excelente pista para a Cidália, porque eu acho que durante o Covid nós se calhar fomos um bocadinho mais arrojados, e na pista, na ideia que o Álvaro deu, passámos a experimentar mais, não é? Houve muitas intervenções naquilo que agora se chama do urbanismo tático, não é? De reservar o espaço público para fazer coisas que não estávamos tão habituados, que em alguns casos até se calhar não eram completamente legais, estavam naquela zona cinzenta. Então, a leitura que tu fazes também é que esta é uma oportunidade que temos para repensar o espaço público e de alguma forma torná-lo eventualmente mais
um espaço de laboratório, o Álvaro chamou-lhe assim. Achas que isso é uma oportunidade? Bom, eu não sei se é a pandemia, eu penso que a pandemia nos deu essa oportunidade logo quando os carros desapareceram, não é? E passámos a ter imenso espaço disponível na cidade e vimos esse espaço disponível e vimos a potencialidade. Mas eu talvez gostasse de pegar neste desafio, não é? De repensar o espaço público exatamente por esta questão da linguagem, por um lado, que o Álvaro falou, e de facto da normativa, não é? Em que parece que nós só podemos estar sentados de uma determinada forma e há só um comportamento possível que podemos ter num determinado espaço, não é? Se eu, por exemplo, decidir deitar-me num banco do jardim, no centro de Guimarães, isso não é apropriado porque eu sou professora universitária, portanto não sou homeless, certo? Portanto, não é um comportamento apropriado. Se eu brincar com o meu filho num parque infantil, que tem 5 anos, num parque infantil em Portugal, eu não posso, não é? É uma coisa de proibições, eu não posso brincar com o meu filho, o que é uma coisa completamente anacrónica, porque os pais são só vigilantes da sua segurança, não podemos brincar. Ora, se o Duarte é filho único e naquele momento ninguém estiver com ele, sou eu que tenho que brincar com ele, mas eu não posso, não é? E isso não é algo, foi uma descoberta que fizemos com uma tese da Cláudia Pando, que fez a análise dos 12 parques infantis desta área do território de Vidém, e de facto ela fez uma análise em que fez trabalho de campo, trabalho in situ, de levantamento daqueles parques, e ao mesmo tempo confrontou com a legislação existente em Portugal e com as várias normativas europeias que se aplicam, e chegou-se à conclusão que de facto não há questão nenhuma legal para que os parques em Portugal sejam todos assim. Portanto, alguém concebeu aquele parque e repetiu como um carimbo, e foi repetindo e repetindo, porque não há sítio nenhum onde esteja escrito que é proibido, por exemplo, colocar areia no chão do parque. Podemos agora questionar se culturalmente as famílias portuguesas querem que os filhos se sujem ou não se sujem. Se calhar não querem e vão reagir mal em relação a isso, não é? Pelo contrário, paradoxalmente, há outras regras que estão na legislação, como, por exemplo, não colocar um parque infantil em zonas perigosas, nomeadamente cruzamentos de vias principais, e encontramos isso recorrentemente neste território, principalmente nos parques infantis, que são construídos nos novos loteamentos e que, por obrigatoriedade legal, é preciso ceder espaço público. E lá vem o parque infantil para o espaço sobrante, em vez de ser um parque infantil como espaço público de convivência, como eram os parques infantis do Van Eyck, não é? Que transformou toda a cidade de Amsterdão no pós-guerra e que a partir do pós-guerra, de facto, construiu mais de 700 parques infantis, não é? E criou um sistema de espaços coletivos a partir dos parques infantis, que não eram só parques infantis, eram parques intergeracionais, onde todas as pessoas podiam conviver. Desses 700 e tal, existem hoje 17, não é? E, portanto, quando nós pensamos nisto, nós temos oportunidades perdidas, porque temos espaço público que está a ser criado, só que está a ser criado com playgrounds que não são, de facto, que são completamente estereotipados e não são apenas só por requisitos legais, são por uma espécie de alienação ou tentativa de perspectiva ou tentativa de visualização de outro tipo de hipóteses. Isto é uma questão, de facto, social e cultural, não é? Esta obsessão, como penso que não vale a pena voltar a repetir, a questão da segurança. Eu peço desculpa, vou ter que falar desta questão, mas faz parte da minha experiência neste momento. O facto de eu estar neste momento a viver desde outubro em Heidelberg, é um país da União Europeia, é um país que tem parques infantis também, portanto eu também não vou diabolizar a existência de parques. A questão é que parques nós criamos, certo? E que diversidade é que existe nesses parques e que possibilidade de apropriação e que liberdade é que as crianças têm para recriarem o seu mundo simbólico e para fazerem outras coisas para além só de subir e descer o escorrega. E o que eu vejo aqui é que todos os parques são diversos, os parques trabalham com uma coisa muito básica para nós arquitetos, que é com a topografia, não são
parques planos, e invariavelmente em Portugal, normalmente são sempre planos, sempre com aquele pavimento de borracha. Quando nós todos sabemos, e está escrito até no livro do Kevin Lynch, não é? Do Growing Up in Cities, que parece-me que continua a ser uma excelente referência para nós, o quão as crianças são fascinadas pela topografia e pelo subir e descer, pelo ato de explorar o chão, não é? Portanto, eu diria que nós, quando os pais podem brincar com as crianças, é permitido que eles brinquem, mesmo os equipamentos que nós temos, iguais aos equipamentos que temos em Portugal. E, portanto, e esta questão, e vêem-se crianças, eu vivo num bairro que é no Neumfeld, onde constantemente vejo crianças que vão sozinhas, que vêm de transporte público, vão sozinhas para a escola, não é? Já na escola primária, aí com os seus 8, 9, 10 anos, ou vão com os amigos, e portanto isto não é algo que se possa estender, mais uma vez é variável, como o Álvaro sempre diz, não é? Depende do sítio para onde nós estamos a olhar. Em relação aos playgrounds, para mim, preferia traduzir a palavra em inglês, porque penso que nós de facto precisamos de mais chão para brincar. A palavra em português, parques infantis, não me permite trabalhar com o chão, não é? Enquanto que a palavra em inglês permite-me esta tradução. Acho que nós precisamos de mais chão para brincar, não é? E desta liberdade. Gostava só de terminar por dizer algo que é relativo a esta questão de que espaço público para esta nova que já não é nova, não é? Eu prefiro usar a palavra território em vez da palavra urbano, mas simplesmente porque, como há pouco citei, o André Corbosa, em 1994, escreveu um artigo muito pequenino chamado Urbanismo do século XX, e nesse texto ele falava da quarta fase, e a quarta fase era esta urbanização extensiva a todo o território, no qual o campo e as matas e as florestas não deixavam de existir, mas estavam dentro desta... Portanto, era uma paisagem invertida, certo? Deixou de estar fora, passou a estar dentro. E esta convivialidade, eu continuo a dizer, para mim é o grande espaço de potencialidade destes lugares. E acho que é importante fazer um foco nesta palavra território, porque penso que há um anacronismo nos estudos da criança e na disciplina que se dedica aos estudos da criança, das várias disciplinas, nomeadamente na terminologia que é usada da cidade amiga das crianças, porque a cidade amiga das crianças, usar a palavra cidade, quando a palavra cidade já foi, não vou eu falar sobre isso, porque temos aqui uma autoridade muito maior para falar sobre isso, que é o Álvaro, não é? Foi amplamente questionada e internacionalmente questionada por imensos autores, pela Françoise Choé, André Corbós, Manuel Sola Morales, Ignacio Sola Morales, bom, tantos autores, e continua, e estamos hoje, em 2022, ainda a discutir a cidade amiga das crianças. E quando eu vou para Guimarães, a cidade amiga das crianças é o centro da cidade. E Célia, eu acho que essa é uma boa dica para eu perguntar aqui à Paula e dar uma forma, Célia, alguém queria meter uma colherada sobre os parques infantis na Alemanha, uma reportagem recente no The Guardian falava sobre o aumento do risco que os novos parques infantis na Alemanha estavam a criar. E a ideia era que as crianças se habituassem a gerir o risco do brincar. E essa gestão do risco era muito interessante porque era argumentado que essa gestão, aprenderem até eventualmente a lidar com essa dimensão, isso iria ser útil para a vivência no espaço público e na mobilidade da cidade, porque ao aprenderem desde criança que o brincar também tem riscos, de alguma forma protegiam-se e defendiam-se para que depois ganhassem um bocadinho mais de autonomia. E eu acho que essa parece uma perspectiva diferente, interessante, mas introduzia agora a Paula uma perspectiva e voltando ao Tonucci, ele fala que toda a cidade devia ser para brincar, não é? E, verdade, não devíamos ter, nós estamos a criar estes espaços, há bocadinho falávamos das jaulas de brincar, mas no fundo estes espaços super protegidos, mas aquilo que eu, de uma forma, Paula, colocava era como é que nós podemos, seguindo esta linha de que repensar a cidade, o espaço público, e sobre torná-lo mais, não gosto muito também da expressão amigo das crianças, mas uma cidade que seja menos hostil, eventualmente, para esta vida autónoma,
e sobretudo para aquilo que vocês todos contaram, o que era a vossa experiência da infância nos lugares onde nasceram, não é? Que é poder brincar na natureza, poder estar com os amigos, poder experimentar, no fundo poder ganhar as competências que vos foram muito úteis certamente no vosso desenvolvimento, não é? E portanto a questão é, o que é que temos que fazer para planear as cidades, que temos, porque não temos outras, de forma diferente para que estes territórios sejam um bocadinho mais, diria, mais acolhedores para as formas de vivência e de proximidade que tanto defendemos. Eu acho que, em primeiro lugar, uma das coisas que já se falou há pouco é que realmente qual é que é a prioridade no caso das cidades, em termos até de distribuição do espaço, não é? Se o espaço é mais para as pessoas ou se é mais para carros. Ou seja, essa é logo uma das questões principais, porque realmente as cidades ainda estão a começar a inverter-se, está-se a notar, devagarinho, mas ainda estão muito pensadas para o carro, e isso rouba espaço, e nas cidades, principalmente nas zonas mais centrais, o espaço é escasso, pronto, e as crianças e toda a gente precisa de espaço, não é? De se mexer, não é? De não ter que andar a esbarrar e não dar a tropeçar. Aliás, mesmo até depois, a partir daí, eu acho que tem muito a ver, lá está, com às vezes nós nos pormos no papel da criança, é uma das coisas que ajuda e que muitas vezes nos esquecemos, não é? Lá está, nunca se fala nisso na faculdade, geralmente uma pessoa está sempre a pensar mais na fotografia do que propriamente no como é que é usado, e às vezes o como é que é usado dá-nos muitas pistas lá está, pode ser o muro da floreira que até dá para poder ir a brincar pelo caminho em vez de ter que ir tudo no chão, tudo direitinho, há muitas coisas que podem servir para brincar. Outra coisa que eu acho que também ajuda muito é que lá está, as coisas também se falava que tem muito a ver com os contextos, como é que se aproveitam certos sítios, para que é que aquilo pode ser usado, o que é que faz mais falta neste sítio, o que é que faz mais falta ali, e isso ajuda muito realmente a ouvir as pessoas que já conhecem os sítios, por exemplo, e ouvir as crianças. E quando digo ouvir as crianças, uma das coisas tem muito a ver até para sair dos estereótipos, porque as próprias crianças já têm os seus estereótipos, lá está, se estão sempre a ver os mesmos parques infantis, a certa altura acham que só há aquilo. Mas eles depois, se forem puxadas, conseguem descobrir mais uma série de coisas, ou se nós estivermos a olhar com atenção, percebemos que lá está, no muro fazem isto, no portão fazem aquilo, no outro, nas escadas deixem o corrimão e afinal se calhar não é preciso escorrega nenhum, porque já ali está. E há uma série de coisas que uma pessoa pode ir buscar. Quando eu estava a falar na questão do ouvir, é porque dá muitas pistas para sairmos dos estereótipos realmente, porque me parece que é fundamental, aliás, mesmo quando a Cidália falava da questão dos pais poderem brincar com as crianças, há o facto dos pais poderem brincar com as crianças, mas eu também me estava a lembrar, voltando à infância, que o parque infantil onde eu costumava brincar, a dada altura também passou a ser normativo, com mudar os baloiços. E eu ainda era criança e deixei de caber no baloiço, porque era uma criança grande. E, portanto, já não tinha aquela dimensão que se acha que tem aos 12 anos. E, portanto, não só excluíram os pais, como excluem algumas das crianças. Esse tipo de... Às vezes há pistas que nos dão, no caso estava a dizer isto, do ouvir e do puxar, porque no caso da Praça das Novas Nações era um projeto em que, pronto, nós estamos um bocadinho como arquitetos e como moradores, porque é para o nosso bairro, não é? Mas em que discutimos imenso, tanto na equipa, e foi uma coisa bastante participada. E uma das principais discussões tinha a ver com a questão dos equipamentos. Naquela praça já houve vários equipamentos e vão-se estragando e vão-se degradando e depois não funcionam. E lá está, é inclinada, e portanto nós a certa altura, e vai também estar a ser feito outro jardim ao lado, que vai ter um parque infantil mais clássico, e a questão muitas vezes estávamos a pensar nesse sentido, e era aquilo que nos pediam, eram espaços que dessem para todos brincarem, para toda a gente estar, lá está, em que não seja essa divisão do aqui é o sítio da criança mais pequena, aqui é o sítio da criança grande, aqui é o sítio do adulto, aqui é o sítio do avô, aqui é o sítio... Porque as pessoas depois querem estar juntas, não é? É uma festa e já acontece a toda a gente
estamos num piquenique, mas a avó tem que estar não sei onde porque tem que estar sentada, mas na relva não há sítio para sentar porque o banco está... Não há está tudo muito, é muito dividido, e dessa mistura nós discutimos muito e aos poucos fomos tirando equipamento. Começou com balões e depois fomos tirando. E quando chegámos à Assembleia, assim um bocadinho a medo, sinceramente, vamos ver o que é que nos dizem, e a maior parte das pessoas estava encantada, e uma das coisas que eu também fixei foi, a certa altura, uma das mães que nos diziam é que eu passo o tempo a fazer piscinas, a correr dentro dos parques, porque está o mais velho no do grande, depois está o mais pequeno, e se tiver uma encosta, rebolam os dois no mesmo sítio, é muito mais fácil até de gerir isso, se for preciso, pronto, lá está, provavelmente a mãe não vai rebolar porque parece mal ali no meio da cidade, pronto, mas pelo menos os dois já conseguem rebolar juntos. Essa noção e depois, dentro desta lógica, outra das coisas também dos estereótipos, quando se falou até da questão do Arião, eu estava a pensar, e por isso é que voltei também à coisa de ouvir as pessoas, é que muitas das vezes a sensação que tenho é que não são as pessoas que querem, alguém acha que as pessoas querem. Porque, por exemplo, realmente a maior parte são todos os tartãs e por aí fora, eu não consigo ensinar os meus filhos a jogar ao Berlim como eu jogava, porque preciso de covas e não consigo fazer covas em lado nenhum, mas depois o Jardim da Estrela tem Arião e está cheio de crianças sempre, portanto não será uma questão cultural, elas estão lá, tiram os sapatos e vão todas para lá, portanto provavelmente nos outros sítios alguém, não sei quem, acha, ou é mais fácil, ou copia, porque já está feito, porque se encomenda. Nós já até num parque infantil em Benavente, que propusemos um baloiço, daqueles baloiços que em vez de estarem em paralelo, estão circular, portanto, e que os miúdos, como também há aqui no Parque Eduardo VII. E não foi permitido, porque ocupava muito espaço, porque era diferente, porque a gente quer um daqueles como sempre. E esta discussão que nós tivemos aqui, soube já de outros colegas terem noutros sítios, terem que estar a fazer imensa pressão e a tentar arranjar os argumentos que não são os mais práticos, para conseguir convencer a mudar um bocadinho, a usar equipamentos, mesmo quando se usa equipamentos, serem equipamentos um bocadinho diferentes, não serem sempre os mesmos. Eu, a certa altura, tinha um bocadinho mais pequenos, fui fazendo uma espécie de mapa mental dos parques aqui da zona, precisamente por isso, porque nós de vez em quando eles já era tudo igual, e portanto de repente, do Parque do Parque Eduardo VII tem rapel, e então íamos àquilo, até que se fartavam, não é? Como é óbvio, depois chegava a um ponto, então, mas no da Serafina tem um barco, e então havia o dia em que íamos ao do barco. Mas essa diversidade poderia ser conseguida nas próprias cidades, no próprio uso da cidade, na forma como, lá está, quando estamos a desenhar, pôr-nos nessa pele de não ser sempre o mesmo pilarete, não ser sempre o mesmo banco, não ser sempre... Porque repete e tira-nos imaginação a nós, tira-lhes imaginação a eles. E eu penso que muitas das vezes, lá está, conforme os contextos, os sítios que ainda estão livres, os sítios que precisam de ser melhorados, o facto de se ouvir as pessoas e de se ter também a força delas, porque muitas das vezes os técnicos sozinhos têm muita dificuldade, até na diferença como dentro da cidade, de estar a desenhar um espaço público ao centro da cidade, ou estar a desenhar para as zonas, para as periferias, é completamente diferente. Na periferia há sempre aquela teoria de que vão estragar tudo, tem que ser muito duro, tem que ser muito tudo à prova de bala, mas porquê é que não são crianças nos dois sítios, não são pessoas nos dois sítios? Quer dizer, também se estraga nos centros, não é? Portanto, como é que se faz se tenta equilibrar de forma a realmente ser mais inclusivo e mais diverso ao mesmo tempo, porque as pessoas são diferentes, portanto, se as pessoas são diferentes umas das outras, para conseguirmos estar todos mais, tem que ser também mais diverso. Obrigado, Paula, obrigado pelo contributo, e acho que estamos quase a aproximar-nos no fim, falta um quarto de hora, portanto ia pedir mais ou menos uma resposta de 5 minutos a cada um. Afinal, tem um bocadinho a ver com esta dimensão, Álvaro, do que a Paula estava a introduzir,
se calhar temos que ouvir as crianças, não é? E eu dar-lhes voz, dar-lhes a oportunidade delas também expressarem aquilo que gostariam de fazer nesses espaços, mas eu gostei particularmente daquela ideia de que nós temos que resgatar os espaços, os não lugares, ou os lugares que não estão hoje, não têm hoje uma função, não é? Falaste dos espaços debaixo dos viadutos, mas as cidades estão hoje cheias de lugares devolutos, de espaços sem uma função clara, e portanto o meu desafio final era um bocadinho estas duas reflexões. Primeiro, como é que podemos envolver os cidadãos e sobretudo as crianças neste resgate do espaço, e como é que podemos apropriar-nos desses espaços que tu chamaste de experimentação, espaços de laboratório, não é? Para fazer aquilo que se calhar não tem uma função explícita, não é um parque infantil, não é uma zona de lazer, mas é algo que pode permitir criar o que lhes aprouver, não é? O que é que sugerias nestas duas linhas de reflexão final? Olha, não sei o que te diga. Eu sugeria que falássemos com os pais, porque quando falamos da autonomia das crianças é um conceito muito difícil de operacionalizar, uma vez que estamos a falar de situações de grande dependência, de responsabilidade dos adultos, dos pais, face às crianças e tal. E a maior parte das coisas que dizemos acerca das crianças e dos seus comportamentos tem muito que ver, normalmente 99% explica-se pelos pais das crianças. E depois o outro meio por cento, não, isto está mal em percentagem, em termos de percentagem. O resto tem que ver com determinadas visões dominantes que existem na sociedade, acerca disto ou acerca daquilo. Como o Ulrich Beck explica muito bem na sociedade do risco e neste alarmismo geral, há muita gente convencida que os postes podem ir contra as crianças. São coisas que se movem e que... Ou as esquinas, por exemplo. As esquinas são perigosíssimas, deviam ser todas arredondadas. Portanto, esta questão tem que necessariamente começar com os pais, porque nas escolas o discurso é mais fácil de passar. Às vezes as escolas precisavam era de mais espaço, para não terem turmas sobrelotadas e terem pouco espaço e pouca diversidade de recreio. Há recreios que nem sequer uma árvore tem. E, portanto, não dão aquela diversidade de que falávamos há bocado, de ter o espaço aberto, a clareira, o sítio para se esconder, toda essa diversidade e esse estímulo que as ambiências distintas contêm. Creio que devemos evitar palavras totalizantes, como é a palavra cidade, ou como é a palavra centro ou periferia. Porque eu creio que a diversidade das formas urbanas é tão grande que quando lhe queremos meter um único protótipo, sai mal. E, portanto, creio que devíamos mudar a escala de análise para as circunstâncias, para os contextos. Falar diretamente daquilo que queremos falar. E agir em função dos contextos institucionais, dos lugares, das pessoas que temos na frente, não é? Porque as ideias base no fim de contas, expandir as possibilidades das coisas, é criar esses tais espaços de encontro, é fazer com que eles sejam multissensoriais e multifuncionais, mas não há, como há para os parques infantis, de facto um Excel que diga, e umas categorias ISO para dizer qual é o verdadeiro escorrega dentro de todos, que não é perigoso. Porque também há escorregas que não devem escorregar, porque escorregar é perigoso. E então, temos que sair disto e como se dizia no circo, o risco é a minha profissão, arriscar um bocado mais, antes que os ecrãs os comam completamente. Não é? Porque aí está uma frente de luta incrível. E ver se é possível fazer na vida real o que a Patrulha Pata faz no ecrã, por exemplo. E os pais convencerem-se que
há certos desenhos animados que eu gosto de ver. E esses, sendo muito repetitivos, estão sempre a martelar naquela mensagem, não é? Olha para o outro, ajuda ao outro, vê se consegues imaginar uma maneira de o tirar daí, arrisca, etc. Ser solidário. E todas estas coisas, só não gosto é do chefe, não é? Daquela coisa que aparece sempre no fim, sim, chefe. Que me irrita. A autoridade tem que estar presente. Não? É muito militarista, é muito dos escuteiros e dessas coisas que eu não aprecio muito. Mas então, esta coisa tem que passar pela sociedade, pelos valores, porque senão é uma luta perdida, não é? Não, as crianças, por muita voz que tenham, depois dá-se-lhe a mão. Obrigado, Álvaro. Cidália, para terminar, há experiências, aliás, em Valongo foi criada agora recentemente a Assembleia dos Cidadãos das Crianças, não é? Que é um órgão consultivo de crianças que respondem àquilo que recomendam medidas para o Executivo estar atento. No Brasil e na América do Sul são experiências com muitos anos e também aqui em Espanha. Este dar poder e dar voz às crianças, achas que também é um caminho? Deveríamos ser mais arrojados não em espaços controlados, como o Álvaro está a dizer, que não tendo o paizinho atrás, que naturalmente condiciona a palavra e a opinião da criança, mas achas que deveríamos dar mais espaços de escuta para as crianças serem parte ativa? Eu concordo inteiramente. Não sei se pensa que o modelo de representatividade não pode ser só um modelo de assembleia, porque com a assembleia coloca-se logo a questão quem nomeia aquelas crianças para estarem ali. Quem são aquelas crianças? Quem são os seus pais? E de que classe social é que vêm, não é? Porque eu sou mais, talvez seja, não estou a recusar esse papel, digo é que é um pouco as assembleias de crianças acho que podem ter um perigo como as assembleias dos adultos e como aquela pseudo-participação que se faz muito em Portugal, não é? Em que colocamos os planos para discussão pública e vamos para um auditório e ouvimos as pessoas e depois são sempre os mesmos a falar. E, portanto, a questão aqui, o desafio é dar voz a quem não consegue ser ouvido. E parece-me que isso só se consegue fazer em relações de proximidade e criando relações de empatia com o outro. E é isso que as crianças de Pevidém nos têm ensinado. E, portanto, aqui eu sinto muito próximo do que a Paula disse, porque acho que esta questão do ouvir, de estar com elas, de estar com continuidade, ou seja, fazer com que nós reconhecemos o seu nome e elas reconhecem o nosso nome, dar-lhes possibilidades. Nós temos, no nosso trabalho, acho que trabalhamos mais ou menos com 5 verbos, que é dar-lhes a possibilidade de representar, de voltar a apresentar, de nos apresentar o seu próprio espaço, não é? Seja através do desenho, seja através da linguagem verbal, seja através da linguagem simbólica, fazendo uma maquete do seu espaço de brincar ou do seu espaço de vida próxima, no seu bairro, seja através do caminhar, através da ação do caminhar com elas, aprendemos imenso sobre aquilo que são, aprendemos com elas e aprendemos com as famílias também, não é? Muitas coisas que não são ensinadas nas escolas de arquitetura, porque nós somos normalmente treinados para, sim, para observar, eventualmente para ir a um sítio uma vez e não voltar lá. E isso não é possível fazer com este tipo. Se nós queremos ouvir, temos que ouvir durante todo o processo, temos que estar presentes durante todo o processo de criação do projeto. Não podemos ir lá só uma vez e ver, porque provavelmente, nem ver apenas, porque de certeza que há fenómenos invisíveis a nós, mas que são visíveis para quem tem a experiência de viver naquele espaço, e nós conseguimos também, mais uma vez, voltando à nossa experiência pessoal, saber isso. Depois, o imaginar, não é? O colocá-las a imaginar o espaço, e aqui, mais uma vez, as crianças do bairro da Emboladora têm-nos ensinado como são absolutamente inclusivas, elas não pensam só em si, pensam nos amigos, pensam na família, pensam nos avós, pensam nos tios, e portanto tem um verdadeiro olhar integrador,
e depois a fazer. Nós, este projeto que estamos a fazer, neste momento estamos no âmbito do Palácio da Imaginação, temos vindo a trabalhar com as crianças e, de facto, não nos estamos a admitir o nosso papel enquanto arquitetas. A Gabriela Trevisan é a nossa mais recente arquiteta, socióloga da infância, com quem é um prazer trabalhar, a Mariana Carvalho, e, portanto, é estar com elas, é experimentar com elas, é co-criar com elas, e depois, sim, depois há uma parte de técnica que nós temos, não é? E vamos desenhar, mas depois voltamos ao sítio, fazemos uma maquete à escala real com cartões, por exemplo, ou com caixas de cartão, e elas têm a oportunidade de se apropriarem daquele sítio. E a coisa reveladora nesta coisa do co-fazer, não é? É que, de repente, aquilo que é uma estrutura de madeira, nós agora estamos a fazer uma box de estudo. Aquilo que para alguém de fora que não esteve envolvido no processo, é uma estrutura de carpintaria, uma estrutura de madeira. Para quem esteve envolvido em todo este processo, é todo um imaginário de possibilidades. De estudo, de brincar, de relaxar, de dormir, enfim, infinito, não é? Como as crianças conseguem ser. Portanto, eu diria que a minha aposta vai mais para a empatia com o outro, não é? E para esta relação de proximidade. E essa, para mim, é a chave para este caminho. Obrigado. Quando não for possível, que seja pelas assembleias. Obrigado. Claro, naturalmente, as soluções não têm que ser exclusivas, podem ser complementares, e também concordo, eu acho que esse trabalho de proximidade é fundamental. Paula, aqui uma nota que esteve aqui presente, que tem a ver também com os espaços que podem ser semente de transformação, e hoje na Europa estão a ser muito... os recreios escolares estão a ser os espaços onde essa transformação está a ser... por exemplo, nós temos em Paris um projeto chamado os Oásis, não é? Que são uns projetos de renaturalização dos espaços de brincar. Em Barcelona também outras intervenções na mesma linha. Tu achas que precisamos de sementes, de espaços sementes, também neste contexto escolar, que é um contexto onde este imaginário que aqui tanto falámos se cria? Achas que este é um caminho a seguir? Sim, acho que é até o mais fácil, de certa forma, porque, por exemplo, pegando na sequência do que estavam a falar, neste trabalho da praça, nós trabalhamos na escola, e uma das coisas que nos apercebemos é que lá está, nós depois tínhamos também a assembleia com os pais, mas conseguimos chegar a muito mais diversidade com as crianças na escola do que os pais, porque realmente os pais que lá iam eram os tais do costume, não é? Porque vão os que querem ir. As crianças estavam lá e, portanto, eram as que estavam. Pronto, e todas elas, a que não falava hoje, dava para puxar amanhã, e para se ir percebendo. Mas lá está, uma das questões são até as próprias referências, não é? A questão é, lá está, quando não é ouvir as crianças, não é pôr-lhes um papel lá à frente e dizer o que é que tu gostavas que fosse aqui, porque é óbvio que vai sair o escorrega, porque é o que vem todos os dias. Portanto, uma das questões, a dada altura, foi precisamente até mostrar outros exemplos, outras coisas que existem, e que de repente, a partir daí, é o suficiente para dar o tal clique, que a partir disto já conseguem, depois a imaginação faz o resto, a delas e depois a nossa, porque na prática a delas dá-nos pistas para nós depois conseguirmos que não caia, que lá está, que não sejam atropeladas, assim, alguns pormenores que se tenta evitar. Bem, não serem atropeladas não tenho a certeza, mas pronto. Mas a questão é, quanto mais referências nós temos, e até a propósito da questão de quando o Álvaro Domingos estava a falar do centro e periferia, e realmente até quando falei nisso, eu estava a pensar num contexto, mas ouvindo o Álvaro Domingos estava a pensar que, na verdade, se olharmos, lá estava para Lisboa, se formos pensarmos na Baixa, é um sítio péssimo para crianças. Não tem os bancos no Rossio assim perdidos,
depois não tem rigorosamente mais nada a não ser esplanadas e esplanadas. Um intendente que começou por ter um espaço amplíssimo para onde as primeiras crianças jogaram à bola no início, quando se acabou de fazer a obra, de repente está cheio de esplanadas e já é proibido jogar à bola. E a referência a certa altura é isso, é o passeio, o escorrega, é muito importante haver outros exemplos que saiam que venham de fora, que venham de dentro, mas que saiam dos ecrãs e que venham para a rua, para as crianças terem também essa noção e crescerem já com ela, e os próprios pais também irem aprendendo, porque lá está, enquanto que nós andamos a ver e estamos com atenção, porque temos as antenas ligadas, não é? Outras pessoas estão preocupadas com outras coisas, estão com as antenas viradas para outros sítios e, portanto, também a certa altura repetem, quer dizer, e se ouvirem sucessivamente, lembro-me do Mário Alves um dia numa conferência falava nisso, que a forma como mesmo os anúncios a certa altura tinham a lógica, podiam ter a lógica, mostrava um americano, que era recolha as crianças, cuidado com o carro, e nós, mais ou menos ao mesmo tempo que nós cá ainda tínhamos aquele anúncio atrás de uma bola vem sempre uma criança, em que punha essa responsabilidade no condutor, não na criança. E, portanto, a forma como esta cultura e como é que os pais também veem as coisas também se altera. E a partir de referências, nós, lá está, na praça tivemos muito essa noção, porque as pessoas, os pais que nos apareceram, já não eram aqueles que nós até estávamos à espera inicialmente, já tinham outro tipo de postura, outro tipo de exigência, porque têm referências. E a multiplicação dessas referências, os espaços de experiência, lá está o poder experimentar, vamos pintar este sítio, depois ficar mal, pinta-se outra vez, também não tem problema, vamos fazer alguma coisa que vamos ver se funciona, se funcionar, ok, então agora tiramos as paletes e vamos fazer isto de uma forma mais duradoura e definitiva. E essa abertura é fundamental, é ir experimentando, como se faz em tudo, na verdade, quer dizer, se não experimentarmos, a ideia de que toda a gente nasce ensinada é muito pouco pedagógica, prática. Obrigado, Paula, obrigado, Álvaro, obrigado, Cidália, pelos excelentes contributos. Estávamos aqui a noite toda, a tarde toda. Agradecer também a quem esteve aqui a participar. Sei que houve algumas questões enviadas, mas até porque o horário, como a Gabriela tinha pedido e a Patrícia é também para ser o QB, para ficarmos com vontade de que haja mais debates como este. Portanto, obrigado aos três pela excelente viagem no tempo. Eu espero que as pistas que aqui deixaram de experimentar, de envolver, de co-construir, parecem que são os caminhos a fazer, aquilo que muitos sítios no país já está a ser feito. Há um bocadinho não referi Torres Vedras, que é um caso, o professor Carlos Neto está a fazer, na verdade, muitas destas iniciativas no terreno, em Guimarães, em Valongo, no Porto. Portanto, há aqui muitas iniciativas que nos estão a inspirar a transformação. Portanto, não estamos a falar do futuro, estamos a falar também já do presente. Gabriela, queres, não sei se é a Gabriela, Patrícia? Patrícia, sim. É Patrícia. Sim, eu tenho de concordar porque felizmente vivo aqui ao pé do Parque do Cálem, que tem exatamente a topografia onde as mães também podem rebolar e rebolam. Tem o parque infantil que foi criado, ok, com algumas normativas, mas todo em madeira, mas com o chão todo em areia. E tenho esse privilégio de poder estar a viver aqui e acho que é esse o caminho que devemos seguir. Devemos seguir o caminho também de ouvir, como foi dito até agora, o que é que as crianças querem, assegurando, obviamente, a segurança. A segurança será sempre um ponto que, mesmo com a autonomia, qualquer mãe que é mãe quer ver assegurado. Eu estou completamente e obviamente fascinada e agradeço imenso terem aceito este desafio proposto pelo ProChild. Agradeço imenso os vossos contributos, mas damos
por encerrado este webinar. Esperemos que tenha sido de vosso agrado. Agradecemos a todos os participantes, aos nossos convidados, como é evidente, e a todos os contributos que aqui pusemos. Lembramos também a importância de todos os convidados, de todos os participantes, peço desculpa, preencherem o simples questionário de avaliação deste webinar disponível no chat, que nos vai permitir, como vi, verem questões que queiram ver refletidas nos próximos, que temas queiram ver refletidos na nossa academia, e lembrar que o nosso próximo webinar irá ser realizado no próximo dia 4 de maio e será uma reflexão sobre os desafios da digitalização na aprendizagem, a não perder. Para mais informações, obviamente, poderão sempre consultar o site e as redes sociais do ProChat Collab, e este webinar ficará disponível no site do ProChat Collab muito brevemente. Mais uma vez, obrigado pela vossa participação. Obrigado, convidados ilustres, obrigado pelas vossas divagações, contributos, porque realmente eu acho que toda a gente se revê neles, e boa noite. Boa noite.